Caruso. Vai começar a coletiva. Boa noite. Vai começar. Queria que você avaliasse, né, toda a questão do resultado, que começa desde os desfalques do Avaí, muita reclamação do gramado e, claro, tudo isso passando pela expulsão, mesmo assim com esse aproveitamento muito bom, acima dos 80%, desde que você chegou ao Leão. Boa noite. Boa noite. Um jogo muito equilibrado, um adversário difícil. Naturalmente, se tratando de um clássico, historicamente, nos últimos anos, o Avaí encontra muita dificuldade com esse adversário, porque é um adversário que tem uma base de jogadores que já estão há muito tempo no Brusque, que estão tendo essas campanhas boas. Então, é um adversário muito difícil, um gramado horrível, que não dá para se praticar futebol, uma arbitragem muito confusa e com um monte de desfalque. Então, eu valorizo muito o empenho dos nossos atletas. Esse resultado, logicamente, que a gente sempre quer a vitória, e a gente se preparou para isso, mas por conta de todas essas circunstâncias, o Avaí cada vez se fortalece mais e valoriza esse ponto. O jogo ele foi muito igual, muito equilibrado. No primeiro tempo a gente fez uma marcação muito boa, não dando oportunidade para o Brusque. Pecamos principalmente nessa retomada de posse de bola. No momento de transitar, o adversário também nos estuda, baixou a linha e nós não fazíamos a melhor opção. A gente errou muito passe, esse último e esse penúltimo passe, para deixar os jogadores na cara do gol e para ter um aproveitamento mais na finalização. Mas foi muito equilibrado o primeiro tempo. E aí o segundo tempo, quando a nossa equipe estava melhor, estava fazendo uma saída de três, estava encontrando esse jogo por dentro com o Ademilson e com o João, que desequilibraram. Teve a expulsão, que nós tivemos que mudar toda a nossa estratégia, e por isso que a gente valoriza muito esse ponto. Após boa noite, eu queria te perguntar especificamente sobre o Ademilson. Claro que foram alguns desfalques que você teve, mas o Ademilson chama um pouco mais atenção pela alteração de característica do Giovani para ele. Queria te perguntar o que você pensou com a escalação desse atleta e se te agradou o desempenho dele. Bom, com a ausência do Giovani e com o veto do Jean Lucas, é o atleta dentro do modelo de jogo que mais se parece com o Giovani. Então a gente já vinha treinando essa possibilidade numa ausência desses outros atletas para não mudar o modelo de jogo. O João também faz isso, só que daí eu teria que tirar o João de um setor que ele está muito bem, que ele se sente bem à vontade, que é entre linhas, no lado direito. Então, como a gente vinha preparando o Ademilson também, ele encontrou um pouquinho de dificuldade no início da partida, porque o adversário também faz uma marcação muito forte, muito agressiva, e aí no intervalo eu passei uma orientação para ele segurar um pouquinho mais essa bola, proteger ela, primeiro jogar curto para depois fazer um passe longo, e aí ele fez um jogo de excelência no segundo tempo, ele e o João encontrando essa bola entre linhas, e esse era o melhor momento nosso, e depois na sequência a gente perdeu o Ronaldo expulso. Bom, Gilmar, boa noite. Falando agora já do próximo confronto, né, vai ser um confronto direto da parte de cima da tabela contra o América, vai ter alguns retornos, mas tem algumas baixas também, e a importância desse ponto para manter a confiança do grupo em alta para o jogo lá em Minas. Eu valorizei muito internamente no vestiário para os atletas, que realmente eles foram uma equipe, um grupo de guerreiros, pela circunstância que eu já apontei aqui. Então é um campeonato de regularidade, onde a gente tem que somar pontos, a gente somou mais um ponto, e depois lá no final esse ponto ele vai ser muito importante. Então eu valorizo, e nós temos que ter esse entendimento, por que a gente não venceu o jogo. Por conta de todos esses problemas, as adversidades que nós tivemos, mas ao mesmo tempo houve superação por parte desses atletas, inclusive no segundo tempo, por conta da expulsão, eu me obriguei a fazer a última troca, tendo que manter o resultado, que eu entendia que naquele momento era valorizar esse ponto, e deu certo, mais um ponto, é um campeonato de regularidade, por isso que a gente valoriza muito. Professor Dalpozo, me causou curiosidade, o que você pensou naquela última bola ali, na cara do gol, que o Brusque jogou a bola por cima, foi quase praticamente o último lance da partida. Eu vi que você se virou para o banco, saiu caminhando, passou a mão na cabeça. O que te passou na mente naquele momento? Ixi, perdi minha invencibilidade hoje, não perdi, foi por pouco? É um lance muito rápido, né? É um lance muito rápido. Realmente eles conseguiram fazer uma infiltração, o Mocilin fez um passe por dentro, a gente não conseguiu fechar aquele setor.
E aí é só rezar e torcer para que não dê certo. Mas a gente teve oportunidades também, eu lembro de algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, além do nosso volume de jogo. Teve uma cabeçada do Jonathan, que o goleiro fez uma baita de uma defesa. Teve uma outra jogada tabelada com Admilson e João por dentro, e o João encontrando um passe no Vinícius, que aquele foi o melhor momento. E o Vinícius, por ter essa característica que é um jogador que dá muita assistência, e ele deixa de ser orgulhoso às vezes, e já aconteceu no jogo da Chapecoense, que ele teve o mesmo lance, que ali é porrada para gol. Eu vi que eu sou goleiro, fui um ex-goleiro, e eu sei quanto é difícil um jogador cara a cara, e ele tentou fazer a assistência. Foi uma tomada de decisão e ele já estava arrependido, porque ali era para finalizar e era o nosso melhor momento na partida, que se a gente abre o placar aí, a gente ia conseguir sair daqui com os 3 pontos. Então teve outros lances também, o jogo foi muito equilibrado, mas o importante é que a gente sai daqui com ponto também. E eu tô feliz pelo desempenho, por tudo o que aconteceu, mas claro, o desafio nosso é sempre procurar melhorar, apesar dessa invencibilidade, do momento bom do Avaí. Eu, como técnico, como líder, eu tenho um desafio juntamente com os atletas para estar cada vez melhorando mais, porque terça-feira a gente já tem um confronto direto, um adversário que tem muita qualidade, é o líder da competição, então nós temos que fazer um grande jogo na terça-feira também. É um jogo de confronto que vai decidir a liderança da competição, Dalpozo. Você perdeu alguns jogadores que o departamento médico te passou em relação, enfim, a Mário Sérgio, jogadores que estão fora e que podem retornar para te ajudar. E além disso, perdeu o Painho Sá. Se você já sabe se vai usar o Roberto, Alan Costa na dupla de zaga. É muito prematuro. Eu estou no calor do jogo, eu tenho que fazer uma avaliação primeiro desse jogo. Ver os atletas que estão treinando, esperar o Vilar para ver se ele tem condição. Roberto está treinando bem, então, enfim, tem outras opções também. Em relação ao Mário, eu não tenho essa informação, então é prematuro falar qualquer coisa em relação a esses atletas. Nós temos uns dias aí para recuperar e escolher, fazer as melhores escolhas para enfrentar um adversário que tem muita qualidade. Gilmar, queria que você falasse sobre a dificuldade que é jogar uma Série B, você que já tem acesso no currículo. Os empates que você teve no seu comando até agora foram contra equipes que estão na parte de baixo. Talvez o adversário que deu mais dificuldade nas vitórias foi o Guarani, que era o lanterna. Enquanto isso, venceu o Goiás, venceu o Curitiba, enfim. O quão difícil nivelar é a Série B e o quão desafiador é pensar jogo a jogo nessas equipes que todas têm o seu objetivo na tabela. É um campeonato de regularidade, um campeonato muito equilibrado. Eu lembro que, acho que foi na segunda rodada, a terceira rodada, o Sport perdeu para o Lanterna, que era na época o Ituano. Eu lembro de um outro jogo também, o Santos, que é candidato ao acesso, perdeu contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que naquela rodada era o Lanterna da competição. Então, um campeonato muito difícil. Depois o Santos teve uma sequência de 4 derrotas, hoje venceu, recuperou, então tem essa oscilação. E enaltecer muito que a gente está tendo regularidade. Nós não vamos vencer todos os jogos, mas quando a gente não conseguir vencer por tudo aquilo que eu expliquei, a gente valoriza também o empate. Eu queria muito, depois ali daqueles 25, 30 minutos, onde a gente estava melhor, fazer uma substituição mais tática para vencer o jogo, que era o nosso melhor momento. E aí a gente perdeu um jogador expulso, eu tive que mudar todo o nosso planejamento. Por isso que a gente valoriza muito esse ponto. Gilmar, até nas substituições, depois da expulsão, tu deixa 3 atacantes no jogo, ainda ali querendo manter a ofensividade, buscando o resultado, mas queria falar também sobre a outra substituição do Roberto no Igor, se foi pensando mais em garantir o ponto fora de casa ou se teve uma outra leitura nessa substituição também? O Igor, ele sustentou bem, porque naquele momento eu pedi para liberar os 2 zagueiros do Brusque e ele ficar em cima do Potiguar, que era o jogador que organizava, que dá ritmo para a equipe, que tem um bom passe curto e longo, e ele estava cumprindo bem. Eu não tinha muitos motivos para trocar, eu tinha pensado no Poveda também. E aí depois, claro, faltando 2, 3 minutos, eu tive que aproveitar a parada também para dar uma esfriada no jogo. O Roberto já fez isso no último jogo, já tem feito um trabalho de excelência dentro da leitura de jogo, dentro daquilo que o jogo pedia naquele momento. E também queria valorizar um ponto. Porque se eu coloco daqui a pouco um atacante
e as possibilidades do adversário nos colocou numa condição muito ruim, porque estava com um jogador a mais, trabalhando bem essa bola. Ali tu tem que tomar uma decisão, e nós tomamos uma decisão de segurar o jogo, porque a gente não conseguia mais contra-atacar. Professor, o Giovani fez muita falta hoje no time? Todo jogador que tem qualidade faz muita falta, mas eu gostei do Admilson também, principalmente no segundo tempo. A gente vai fazendo essas observações, vai ganhando jogadores, posição e função também, para entender um pouquinho melhor o que a gente precisa na janela para buscar as contratações. Mas logicamente que é um jogador que tem qualidade, o Giovani, é um jogador que está muito incorporado, está envolvido também pela sua liderança, mas para nossa felicidade no próximo jogo ele está de volta.